Fala minha tropinha insana, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal e hoje eu estou com mais um vídeo Clash Royale para vocês. Hoje eu estou aqui para tentar mostrar um deck para vocês de desafio clássico. Eu sei que muitas pessoas jogam esse desafio porque tem um custo baixo de entrada. Aqui no jogo sempre tem dois desafios, que é o grande desafio que tem entrada de 100 dimas, ou seja, 100 diamantes. Eu imagino que seja um pouco difícil de entrar, porque acaba sendo um pouco caro aí, acaba gastando muitos diamantes. Então normalmente o pessoal joga desafio clássico porque a sua entrada é apenas de 10 diamantes. Então muitas pessoas procuram um bom deck para jogar esse desafio e hoje vou tentar mostrar dois decks para vocês. Vou jogar duas partidas, um com um deck e depois jogar mostrando o meu segundo deck. Esse deck que eu vou mostrar primeiro é o deck principal, ou seja, o que eu mais uso, o que eu sinto mais facilidade. E ele é um deck aqui de cartas aéreas junto com cartas terrestres. Já o outro deck, ele tem um foco maior em ter cartas aéreas, tá bom? Então o deck que eu vou mostrar aqui primeiro é esse deck aqui de custo médio de 3.5, onde tem o Lançador, que é uma carta muito forte, principalmente desafios, que muitas pessoas usam, Bárbaro de Elite, usam ali Exército de Esqueletos, usam Corredor, Mini Pack, cartas que tem um avanço mais rápido sobre a torre. Também tem a Fornalha, que é uma cartinha aí que libera aqueles espíritos de fogo, então é uma cartinha bem chatinha durante aí a jogada que você pode estar fazendo durante a partida. Então você dá muito trabalho para o seu adversário defender. Também tem o Zap, né, aquela cartinha marota que eu gosto muito de usar e é muito importante que você tenha no deck, porque talvez seu adversário tenha ali uma torre infernal, ele tem um exército de esqueletos que você pode estar resetando, um dragão infernal que você também pode estar resetando. Então o Bebê Dragão, aquela cartinha aérea para dar aquele suporte, Princesinha, que é uma carta insuportável. Se seu adversário não tiver a flecha nem um tronco, cara, é uma carta difícil de parar, você acaba gastando muito, na verdade seu adversário acaba gastando muito elixir, então você acaba levando um pouco de vantagem durante a partida. Também tem um fantasma, o relâmpago, né? Porque o relâmpago aqui é muito importante. Eu não recomendo que você coloque a bola de fogo. Algumas pessoas podem querer trocar. E qual é o motivo disso? Muitas pessoas usam aquela Rainha Arqueira, que é a nova carta aí do Clash Royale, e o relâmpago consegue levar aquela carta. Então eu vou mostrar para vocês como você pode estar defendendo essa Rainha Arqueira usando o relâmpago. É interessante que você sempre use ela em cima da torre e em cima da Rainha Arqueira. E o Espírito de Fogo, que é aquela caixinha de custo 1 de elixir, para tentar ciclar o deck. Já que a gente já viu aqui a teoria de como funciona o deck, como você vai estar usando as cartas, vamos puxar agora uma partida para você entender como funciona esse deck na prática. Esse momento do vídeo é muito importante, porque assim você vai ter uma noção de como funciona o deck jogando na prática, na realidade. Porque só ver o deck, copiar e colar, talvez não seja tão útil para você. Então se você é novo no canal, já vai abaixo do vídeo, clica nesse botãozinho vermelho e se torna um seguidor do canal. Estamos rumo aí a 3 mil seguidores e eu espero contar com seu apoio. Também deixa o like se você gostar do vídeo e deixa um comentário se você trocaria alguma carta ou se o deck da forma que está muito bom. Lembrando que esse deck aqui é o principal, ou seja, o que eu uso durante os desafios. Esse deck eu não uso no grande desafio, eu uso outro deck, só que nesse aqui é bem interessante usar esse deck, tá bom? Então vamos lá, ele já começou ali com aquele Goblin com dardo, eu não estava olhando para a tela, estava olhando para frente, eu achei que ia demorar um pouquinho mais aqui para ele jogar. Ele usou ali aquele Goblin com dardo e a princesa, então repare que o deck dele é um deck bem leve e ele tentou girar o deck de forma mais rápida. Então eu usei aqui o Espírito de Fogo e vou usar o Lançador atrás. Por que eu fiz isso? Porque aquele príncipe, ele ia recuar a velocidade dele. Então repare que a minha finalidade foi tentar chamar a atenção daquele príncipe usando aquele Espírito de Fogo, tá bom? Então eu já usei a princesinha, então repare, a princesa é uma carta muito importante nesse deck. Você sempre deve usar do lado oposto do campo. Repare que eu joguei centralizada por um motivo, porque se eu jogasse aqui, ia ficar muito distante das tropas. Eu queria que aquela princesa desse aquele suporte para o meu fantasma e para o meu lançador. Vou ficar esperto porque ele deve forçar de novo o barril de goblins, o Goblin com dardo na verdade, e eu imagino que ele tenha o barril de goblins também, então eu tenho que ficar bem esperto com o deck dele. E eu não posso usar o relâmpago aqui agora, porque seria muito gasto de elixir e eu não posso fazer isso. Eu vou usar agora o meu Espírito de Fogo para chamar a atenção daquele príncipe. Ah, mano, agora eu vacilei muito, viu? É a segunda vez que eu esqueço
Esses dias eu mostrei um vídeo aqui e eu esqueci que o fantasma ficava invisível. Eu vacilei, joguei errado e joguei errado de novo. Esse é um vacilo que vocês podem cometer aí. Eu acabo esquecendo que o fantasma fica invisível porque faz muito tempo que eu não jogo desafio. E nas partidas ranqueadas e nas contas secundárias que eu estou usando aqui para trazer decks para vocês ainda mais baixas, eu não uso o fantasma, então eu acabo esquecendo. Aí quando eu jogo que eu consigo lembrar, então tem um bom tempo que eu não jogo desafio. Só que é um deck que gira bem rápido. E esse deck normalmente contra decks mais pesados tem muita facilidade. Então repare que aqui a partida está um pouco parecida em questão de dano, porque ele está girando o deck bem rápido, porque o deck dele também é leve. E repare que agora eu forcei aquele relâmpago lá em cima. Eu fiz isso porque eu queria gerar uma pequena vantagem aqui contra ele, para mim gastar o zap depois. Então eu vou usar aqui o fantasma. Então repare que o fantasma agora vai chamar a atenção. E repare que ele tem um foguetão, cara. Então ele vai tentar ficar forçando aquele foguetão. Ele vai fazer o máximo possível para defender do lado esquerdo, mas não conseguiu. E eu já vou forçar aquele lançador do lado direito. Então aqui bem tranquilo na partida. Já vou usar aqui, ó, princesinha recuada. O lançador vai bater naquele príncipe. E, cara, ele tem que usar o foguetão aqui agora. Se ele não usar o foguetão, tá vindo aqui um combo bem forte. Vamos ver se ele usa o foguetão. Ele não usou o foguetão, ele usou o Goblin com dardo. Então, ó, repare, ele foi forçado a usar aquele foguetão lá em cima contra aquelas minhas tropas. Então repare que ele não usou na fornalha, porque ele viu que se ele não defendesse, ele ia perder aquela torre. Então foi uma boa defesa, foi um bom foguetão, só que ele foi forçado a gastar um elixir que ele não poderia, tá bom? Então já vou ciclar o deck aqui rapidamente, para mim colocar mais uma fornalha do lado direito e ficar forçando aquele espírito de fogo. Então repare que a fornalha é uma carta essencial no deck, então é uma função muito importante. Vou usar aqui o lançador para levar aquele príncipe e já vou forçar um fantasma lá em cima. Então repare que eu vou usar a princesa do lado oposto, vou usar aqui um espírito de fogo para levar aquele barril de goblins e já vou usar aqui, ó, um bebê dragão e um lançador, cara. Então beleza, já vou usar aqui o lançador. Eu vou usar o lançador avançado porque assim, ele usou ali os patifes, então aquele príncipe vai avançar. Eu vou usar aqui a princesinha. Vou usar aqui um zap, ó, um zapinho ali em cima, só para levar aquele barril de goblins. E cara, um relâmpago acho que já leva lá em cima. Um relâmpago já leva e bom jogo. Então repare que aqui eu tive um pouquinho de dificuldade, porque o deck dele girava bem rápido. E no começo da partida ele conseguiu dar um pouquinho de dano na minha torre da direita, porque eu não tinha visto no início da partida que eu tava olhando para frente. Então é um deck bem tranquilo, não senti muita dificuldade. No momento algum aqui eu senti que ia perder a partida, então eu tava levando de uma boa. Então repare o seguinte, se seu adversário tiver o foguetão ou o relâmpago, tenta ciclar o deck de forma rápida e jogar a fornalha de um lado do campo e jogar a fornalha do outro lado. Ou também forçar tropas na torre com mais força, porque assim ele tem que usar o relâmpago ou o foguetão nas suas tropas e você aproveita e usa o foguetão e aquele espírito de fogo fica sendo liberado e batendo na torre. Então, cara, eu esqueci de trocar aqui, então vou jogar 3 partidas, eu esqueci de trocar o deck, já puxei outra partida. Então vamos lá, jogar aqui rapidão, ó. Lançador aqui em campo. Já vou esperar um pouquinho agora para ver o que ele vai fazer. Como ele começou ali com golem de gelo, possivelmente esse deck pode ser o deck de canhão com corredor e mosqueteira. Então é um deck que aparece muito em desafio pela questão de girar bem rápido. E uma coisa muito importante, esse deck aqui ele consegue anular esse tipo de deck que tem a mosqueteira, bola de fogo, canhão e corredor, tá bom? Então fique esperto com isso, é um deck bem útil. E ele desistiu? Ele desistiu da partida, ele deve que tava com 3 derrotas já, ou ele tá querendo me trolar, talvez tá querendo dar a torre aqui e tentar levar 3 coroas de virada, talvez seja isso, mas pela cara dele aqui ele não vai tentar mais. Então foi ideia bom, né, porque assim o vídeo não fica tão longo e consegui levar 2 vitórias aqui. Já vou trocar de deck, né, de terminar a partidinha aqui, e vou colocar o deck de lava, tá bom? O deck aéreo que eu uso também de forma secundária. Normalmente eu não uso ele tanto, só que é um deck bem forte também. E quando eu tô com um pouquinho de azar com esse deck, eu acabo trocando, e isso é uma boa dica para vocês. Às vezes você pega um deck que é muito bom e você pega um dia ruim, e você não consegue jogar tão bem com ele. Só que no dia seguinte você joga e se dá muito bem. Então tem essa questão aí que você ter 2 decks é muito interessante, tá bom? Deixa eu colocar aqui, lava, máquina voadora, deixa eu colocar aqui, peraí, morcegos, deixa eu ver se não deu, né? Lava, bebê dragão, morcegos,
Deixa eu tentar lembrar outra carta que eu colocava. O Exército de Esqueletos eu também coloco. Exército de Esqueletos. Máquina Voadora eu já coloquei. Acho que o Clone também eu coloco, né? Deixa eu colocar aqui o Clone. Cara, eu tô na dúvida se eu usar... Porque esse deck aqui, como eu joguei faz muito tempo, eu tô na dúvida agora. Só que eu não me engano, acho que eu também uso Bola de Fogo. E a outra carta, não tô conseguindo lembrar. Deixa eu lembrar aqui, peraí. Caramba, velho. Lembrei. É o Cavaleiro Dourado. Eu fiquei na dúvida se era o Cavaleiro. Eu lembrava que era o Cavaleiro, só que eu fiquei na dúvida se era o Cavaleiro esse aqui ou o Cavaleiro Dourado. Eu lembrei o Cavaleiro Dourado. Então, o deck é esse aqui, tem um custo médio 3.9, um deck um pouco pesado. E a ideia do deck é você tentar se defender e tentar forçar o lava quando chegar Elixir duplo. Então, o deck de um pouco mais de estratégia e eu prefiro usar ele de forma secundária. Eu não uso tanto, só que também é um deck bem forte, tá bom? E como tem um clone aqui, você vai forçar o lava, máquina voadora, bebê dragão e as outras cartas, e assim você consegue ter um combo ali bem mais forte, né? Se seu adversário não tiver nem o zap, nem as flechas, cara, ele tá muito lascado pra conseguir parar. E repare que uma coisa bem marcante desse deck é a máquina voadora. Por quê? As pessoas usam muito a bola de fogo, e repare que eu usei a máquina voadora e ele jogou aquela bola de fogo em cima. Então já vou usar aqui o bebê dragão naquele morteiro e eu vou segurar aqui os morceguinhos, porque normalmente quem usa morteiro usam cartas mais leves. Então quando você jogar alguma carta para levar o morteiro, fique esperto e segura alguma carta perto, tá bom? Então o pessoal tem um costume de fazer isso. Aquela bolinha de fogo em cima da Horda de Cervos é uma chatice, tá bom? Então Horda de Cervos é uma carta que eu não gosto por esse motivo. Porque um zap, uma flecha, uma bola de fogo acabam conseguindo levar facilmente uma Horda de Cervos. E repare que ele foi forçado a usar a bola de fogo. Então ele gastou muito Elixir, repare que ele gastou a Horda de Cervos e depois gastou a bola de fogo para tentar parar o lava. Então ele gastou muito Elixir e ele está na desvantagem. E como ele gastou a bola de fogo, eu vou usar a minha máquina voadora, tá bom? Já vou usar aqui o Exército de Esqueletos e repare, mesmo ele ficando sem Elixir, ele forçou aqui um combo bem forte do lado esquerdo. Então se ele estava sem Elixir, agora ele está muito sem Elixir. Ele tentou ciclar o deck, então possivelmente ele já pegou aquela bola de fogo de novo. Então eu vou segurar a bola de fogo um pouquinho mais aqui. E se ele usar, quer ver, ó, clone aqui em cima. Clone em cima de todo mundo e já vou segurar a bolinha de fogo aqui, ó, porque se ele usar a Horda de Cervos, eu já uso aquela bolinha de fogo. Então ele usou a bola de fogo em vez da Horda de Cervos e já levamos a torre da direita. Então a ideia é essa, pessoal. A ideia é sempre jogar no erro do seu adversário. Quando ele gastar muito Elixir, aproveita, joga o lava, joga alguma carta atrás para dar suporte e joga o clone. E já era, se ele não tiver o zap ou alguma carta que vai resetar aquelas outras cartas, dificilmente ele vai parar. E repare que o Cavaleiro Dourado tem essa habilidade de ser uma carta terrestre aí, que muitas pessoas usam o Exército de Esqueletos. Então ele consegue levar facilmente essa carta e dá muita vantagem. Eu tava olhando pra frente aqui, então demorei a jogar o clone. É que normalmente quando eu tô conversando com vocês, eu fico olhando pra tela do telefone, olhando pra frente. Aí às vezes eu esqueço de olhar pra tela e jogo alguma carta. Então repare, velho. Olha isso, mano. Como ele vai segurar isso? Olha a quantidade de tropas que tava na Torre do Rei e olha o lava e uma máquina voadora lá embaixo. Como ele iria parar isso? Então esse deck tem como finalidade você tentar carregar a partida para Elixir duplo, porque assim você não consegue, você consegue na verdade ter uma vantagem, seu adversário não consegue defender. Então são dois decks que eu uso de forma bem fácil. Repare que foi 3 partidas, uma na verdade desistiram, né? Só que foi 2 partidas bem jogadas, bem tranquilas. E lembrando, esse deck aqui é um deck mais pesado, então é interessante que você não use o lava no início da partida. Somente use se seu adversário gastar muito Elixir e ficar sem Elixir para defender. Então eu espero que vocês tenham gostado desses dois decks, eu espero que vocês usem e fechem seus desafios. Eu sei que diamantes são bem difíceis de conseguir, são caros, então eu espero que vocês usem de forma correta e consigam fechar o desafio. Então não esquece, pessoal, se gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos. Se você é novo, clica no botãozinho vermelho e tropinha, um forte abraço e até o próximo vídeo.